Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos para a nossa primeira aula referente à psicologia, aplicada à enfermagem. E nessa aula de hoje nós iremos falar sobre a introdução à psicologia. Meu nome é Andrei de Oliveira Mendes, eu sou enfermeiro, professor do curso técnico em enfermagem, e essa é a nossa primeira aula, como eu falei, referente à psicologia aplicada. Então, assim, a gente vai, terminamos ética, e agora a gente vai engajar em todos os assuntos referentes e pertinentes à psicologia aplicada, até a gente eliminar todos os assuntos da ementa, certo? Pessoal, nesse primeiro contato, que nós temos aqui, referente à introdução à psicologia, a gente sempre começa com um histórico, e noções gerais de psicologia. E, para início, o pontapé inicial, eu indago vocês com essa pergunta: em que consiste a psicologia? A psicologia, pessoal, ela é derivada de palavras gregas que significam estudo da mente ou da alma. Hoje em dia é comumente definida como a ciência que estuda o comportamento humano, certo? Então, os psicólogos, eles estudam os mais variados assuntos e entre eles, o desenvolvimento, as bases fisiológicas do comportamento, a aprendizagem, a percepção, a consciência, a memória, o pensamento, a linguagem, a motivação, a emoção, a inteligência, a personalidade, o ajustamento, o comportamento anormal, o tratamento do comportamento anormal, as influências sociais, o comportamento social e etc. A psicologia ela é frequentemente aplicada na indústria, na educação, na engenharia, na saúde, em assuntos de consumo e em muitas outras áreas. Você, futuro profissional da área da saúde, portanto, você vai lidar, você vai lidar com pessoas que irá se interagir com o ser humano. Então, ou seja, você vai ser aquelas pessoas que você vai lidar com todo tipo de pessoa, Então, o profissional de saúde, ele deve sentir-se bem consigo mesmo, se pretende fazer alguém sentir-se bem. Então, ele não é um robô, nem tampouco, são as pessoas com quem, no caso, com quem trabalham, que são os pacientes, os médicos, supervisores, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, técnicos, enfim, familiares dos pacientes. Cada um é um ser humano, semelhante e ao mesmo tempo diferente dos demais seres humanos. Então, qualquer pessoa que queira ingressar na área da saúde, ela precisa conhecer as pessoas e, antes de tudo, a si próprio. Então, não está, você ingressando nessa carreira porque se interessa pelas pessoas e deseja auxiliá-las quando estão doentes, certo? Bom, no caso aqui, pessoal, a gente vai distinguir, psicologia do senso comum versus psicologia como ciência. Então, todos nós usamos o que poderia ser chamado de psicologia do senso comum em nosso cotidiano. Observamos e tentamos explicar o nosso próprio comportamento e o dos outros, tentando predizer quem fará o que, quando e de que maneira. E muitas vezes sustentando opiniões sobre como adquirir controle sobre a vida. Temos como exemplo o melhor método para criar filhos, fazer amigos, impressionar as pessoas e dominar a cólera. Entretanto, uma psicologia construída a partir de observações causais tem algumas fraquezas críticas. Então, o tipo de psicologia do senso comum que se adquire informalmente leva a um corpo de conhecimentos inexatos por diversas razões, e o senso comum ele não proporciona diretrizes sadias para a avaliação de questões complexas. Então, as pessoas geralmente confiam
muito na intuição, na lembrança de experiências pessoais diversas ou nas palavras de alguma autoridade, como um professor, um amigo ou uma celebridade da TV. Então, a ciência, ela proporciona diretrizes lógicas para avaliar a evidência e técnica bem raciocinadas para verificar os seus princípios. Em consequência, os psicólogos, geralmente, eles confiam no método científico para que as informações sobre o comportamento e os processos mentais, eles perseguem objetivos científicos, tais como a descrição e a explicação. Usam procedimentos científicos, inclusive observação e experimentação sistemática, para reunir dados que podem ser observados publicamente, tentam obedecer aos princípios científicos, esforçam-se, por exemplo, por escutar o seu trabalho contra as suas distorções pessoais e conservar-se de espírito aberto. Ainda assim, os cientistas do comportamento não estão de acordo quanto aos pressupostos fundamentais relacionados aos objetivos, ao objeto primeiro e aos métodos ideais. Como outras ciências, a psicologia está longe de ser completa. Existem muitos fenômenos importantes que não são ainda compreendidos. As pessoas não devem esperar uma abordagem única do objeto da psicologia ou respostas para todos os seus problemas. Então, a gente vai falar aqui rapidamente, abordar, pessoal, as três principais teorias da psicologia moderna, né? Que, no caso, os seres humanos, como conhecemos hoje, eles apareceram, né? Nós aparecemos, no caso, na Terra há cerca de 100 mil anos atrás. Desde então, tem estado, provavelmente, tentando compreender-se a si mesmo. Aristóteles, ele foi um filósofo grego e ele foi considerado, né, o pai da psicologia. Entretanto, a especulação sobre assuntos psicológicos não começou com este pensador grego. Centenas de anos antes de Aristóteles, os primeiros filósofos de que se tem notícia já lidavam com esses assuntos. O primeiro é o behaviorismo, ou comportamentalismo, né, como é chamado. Então, pessoal, observamos aqui, né, a psicologia da aprendizagem, o behaviorismo clássico. Então, temos aqui como recompensas a recompensa, no caso, o comparecimento, leituras e testes, e, em contrapartida, né, as punições, ausência, despreparo, notas baixo. Então, ou seja, né, temos ali como recompensa, né, as crianças felizes e tudo mais, e de um outro lado, né, as punições que, em vez de recompensa, né, ali de todas as crianças felizes, ela tenha esse lado, né, das punições, no caso, da ausência, do despreparo, das notas baixas, né, todos ali de uma certa forma de castigo. Então, John Watson, ele criticava o estruturalismo e o funcionalismo, se queixando sobre o fato de que os fatos da consciência não podiam ser testados e reproduzidos por todos os observadores treinados, pois dependiam das impressões e características de cada pessoa. Watson, ele sentiu que os psicólogos deviam estudar o comportamento observável e adotar métodos objetivos. Em 1912, nasceu o behaviorismo e dominou a psicologia americana por 30 anos. Então, os psicólogos behavioristas, eles estudavam os eventos ambientais, estímulos, né, e o comportamento observável, que são as respostas. E como a experiência influenciava o comportamento, as aptidões
e os traços das pessoas mais do que a hereditariedade. Então, Frederick Skinner, ele vai além do behaviorismo de Watson, e com ele nasce o behaviorismo radical, que também considera os eventos ambientais e comportamento observável, as ações do indivíduo, mas também considera os comportamentos internos ou privados, que no caso é pensar e sentir, entre outros. Gestalt, pessoal. Gestalt, né? Ele já é aquela figura ali que, digamos assim, tem dupla personalidade, né? Tem dupla ficção. Você olha ali, por exemplo, essa estátua, né? Que tem dois rostos, um olhando para o outro. O outro tem um macaco, né? Tem no caso um leão-pardo, né? Olhando em uma árvore, né? E os pássaros. E o outro ali, né? Temos o quê? Temos um homem com a boca tocando um sax, não sei, né? De uma certa forma. E o que seria isso aí? Né? Enfim, ele tem uma dupla, uma duplo sentido de configuração nesse caso. Então, nesse caso aí, pessoal, a psicologia da Gestalt, ela pode ser também vista como a psicologia da forma. Os gestaltistas, eles estão preocupados em compreender quais os processos psicológicos envolvidos na ilusão de ótica, né, quando o estímulo físico é percebido pelo sujeito como uma forma diferente da que ele tem na realidade. Então, Max Wertheimer, ele fundou o movimento da Gestalt e o todo é diferente da soma das partes. Este é o slogan do movimento da Gestalt. O que a pessoa é, né, o todo, são junções de várias características próprias dela, que são as partes. Então, aos gestaltistas interessa muito saber sobre os significados que os seres humanos impõem aos objetos e acontecimentos de seu mundo, a percepção, a solução de problemas e o pensamento. Então, psicanálise, né? A psicanálise, de uma certa forma, a pessoa está ali, né, com um probleminha e a outra mente, ela faz o quê? Ela desembaraça todo aquele problema e dá a solução. Então, para quem nunca estudou psicologia antes, é provável não ter ouvido falar de Watson, Skinner ou Max. Entretanto, provavelmente já ouviu falar de Sigmund Freud e o médico vienense que se especializou no tratamento de problemas do sistema nervoso e, em particular, de desordens neuróticas. Então, Freud adotou a hipnose para ajudar as pessoas a reviverem as experiências traumáticas do passado que pareciam associadas com seus sintomas atuais. Entretanto, nem todos podiam atingir um estado de transe e a hipnose ela parecia resultar em curas temporárias, com o aparecimento posterior de novos sintomas. Então, Freud ele desenvolveu o método da associação livre, no qual os pacientes eles deitavam num divã e eram encorajados a dizer o que quer que lhes viesse à mente, desejos, conflitos, temores, pensamentos e lembranças, sendo também convidados a relatar todos os seus sonhos. Então, Freud, né, no caso Freud, né, enfim, são um só. Ele tratava os seus pacientes tentando trazer à consciência aquilo que estava inconsciente. Ele insistia que todos os detalhes se ajustam perfeitamente entre si. A personalidade ela é formada durante a primeira infância e a exploração das lembranças dos primeiros 5 anos de vida e é essencial, no caso, para esse, né, tratamento. Então, pessoal,
por hoje, né, nós ficamos por aqui. Foi um breve, digamos assim, uma primeira aula, uma introduçãozinha referente à psicologia aplicada, né, a, ao curso de técnico em enfermagem, né. Espero que vocês tenham gostado e compreendido, e até a próxima aula da semana que vem.